Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul, conhecida como Portal da Amazônia, e pelas belezas de Chapada dos Guimarães, a capital mato-grossense completa no mês de abril 292 anos. Mas quais as mudanças que ocorreram durante este período, do ponto de vista arquitetônico? Cuiabá antiga e moderna é o que vamos ver na reportagem a seguir. Cuiabá está localizada no Centro Geodésico da América do Sul e é também o corredor de acesso rodoviário para a região norte do Brasil. Proporciona encantamentos através da sua gente receptiva e calorosa, sua culinária, artesanatos e de seus prédios arquitetônicos. Em seus 292 anos de existência, a cidade cresceu e ganhou inúmeras construções, que vão desde o século XVIII até os dias atuais. Mas nesses 292 anos que Cuiabá está completando, quais foram as mudanças arquitetônicas que o município sofreu? Quem vai responder a este questionamento é o nosso convidado, o professor arquiteto José Antônio Lemos. Cuiabá, no meu modo de ver, vive hoje seu momento mais importante da história. Ela está altamente dinâmica, porque ela sempre foi o centro de uma região mais ou menos vazia, era vazio, né? Hoje ela centraliza uma região que é uma das mais dinâmicas do planeta. E isso daí faz com que a cidade é empurrada para cima e para frente. E isso as autoridades têm que aprender a perceber, têm que enxergar, têm que estar à altura desse novo momento histórico, né? E com esse momento surgem tipos de arquitetura das mais contemporâneas. A gente, logicamente, que precisa ter edifícios para abrigar shoppings, edifícios para abrigar hospitais, edifícios para abrigar universidades e todo tipo de programa que a nova situação exige. Grandes empresas que vêm se instalar. Então a arquitetura está vibrante e dinâmica como é a cidade, como a cidade está vivendo. E isso daí, sem dúvida, traz para Cuiabá uma característica muito importante que a gente precisa tratar muito bem, não só em termos do passado, do presente, mas principalmente de planejar e prever o futuro. Do ponto de vista arquitetônico, a Igreja Bom Despacho é um exemplo de prédio do estilo gótico. Localizada no Morro do Seminário, teve sua construção iniciada em 1720 pelas mãos do Frei Ambrósio da Ilé, que deu ao projeto o estilo arquitetônico francês da Notre-Dame de Paris, e por isso é conhecida como a Notre-Dame Cuiabana. O local, além de esbanjar beleza, serve para várias reflexões, como uma aula de arquitetura. Ela é uma aula de arquitetura gótica, embora já foi construída no período neogótico, aqui para frente, no começo do século passado, mas realmente é uma aula de arquitetura. A gente manda os alunos aqui aprender que tem todos os elementos góticos feitos por quem conhecia mesmo a arquitetura gótica. Falam que é uma réplica, mas na verdade é uma réplica de todas então arquiteturas góticas francesas, porque aqui os frades que iniciaram a construção aqui eram de origem francesa. Nós temos uma outra igreja lá, Nossa Senhora Auxiliadora, que também é um estilo gótico, mas já foi feito pelos italianos, padres italianos, salesianos. Ela tem uma diferença dessa de origem, aqui o gótico da França, lá o gótico da Itália. É um privilégio a cidade ter, como a Igreja do Rosário, a Igreja do São Gonçalo, lá do Porto, com aquele globo, aquele Cristo de 3,60 metros de altura, colocado a 36 metros de altura, há 100 anos atrás. Você imaginar que não tinha Munch, não tinha guindaste, tá? E aquele Redentor foi colocado lá em cima e até hoje está lá. E é uma obra maravilhosa também. Isso nos mostra que Cuiabá tem uma riqueza arquitetônica, não só, eu volto sempre a repetir, a arquitetura não é só o passado, mas tem o passado que a gente tem que respeitar, e isso é um diferencial que a gente tem. A gente tem as coisas do presente e principalmente a gente tem muita coisa para o futuro, para construir para o futuro. Mas a gente tem que planejar e cuidar do nosso futuro, porque senão a situação pode ficar caótica. Outro prédio do século XIX é a Igreja da Boa Morte, localizada no centro histórico de Cuiabá. Construída por escravos, a obra é respeitada pelo estilo neoclássico.
É uma igreja também do século XIX, né? E ela tem alguma coisa a ver com os escravos ou ex-escravos negros que, na medida que conseguiram alguns recursos, foram construindo aquela igreja, que é uma joia da arquitetura, tem elementos neoclássicos por dentro, alguma coisa de rococó, né, misturado, é uma mistura, uma leitura cuiabana do século atrasado, né, da arquitetura, e é uma obra muito importante a ser preservada, respeitada, tanto religiosamente quanto arquitetonicamente. O presidente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Mato Grosso, Cláudio Conte, afirma que o estado tem obras arquitetônicas dos séculos XVIII, XIX e XX riquíssimas. Esse tipo de coisa, o patrimônio histórico, o patrimônio edificado, ele está intimamente ligado à identidade de um local, né? Ele extrapola a sua condição física, porque tudo que ele evoca, né? E Cuiabá, a gente sempre fala, é uma cidade que já é uma metrópole regional, e ela tem o privilégio de ter uma pequena mancha urbana que conta essa evolução urbanística desde o século XVIII, XIX e XX. Cláudio Conte também explica do que as construções eram feitas e os materiais usados para fabricá-los. E como uma cidade de fundação bandeirista, né, dos paulistas, então essa arquitetura tradicional ela é toda em terra crua, que é a taipa de pilão, o adobe e o pau a pique. Paredes grossas, enfim, com telhado em telha cerâmica, e era interessante que, como, né, a luz elétrica é uma coisa do século XX, não tinha, era uma arquitetura bastante adaptada ao clima muito quente, então fazia com que fosse suportável, habitável esta região, né. O traçado urbanístico também são ruas tortuosas, acompanhando a declividade do terreno, e uma série de características que, enfim, como que se poderia dizer, quase a certidão de nascimento, a carteira de identidade de Cuiabá. Tem peixe bom, tem pacu, piraputanga, tem piqui, mamão e manga, tem o pó de Guaraná. Em Cuiabá tem 1000 museus e tanta igreja que por mais que a gente veja, sobra uma pra espiar. Artesanato, redes com bordados, tudo que tem no mercado dá vontade de levar. Viola de coxo, lá se toca, canta e dança, a gente nunca se cansa de viver em